Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história fascinante, né? A da hipnose e como ela se conecta de um jeito surpreendente com o começo da psicanálise. Vamos usar aqui o material A Hipnose e sua relação com a psicanálise. Olá, exatamente. É uma conexão que nem sempre fica clara, mas é fundamental. Pois é, nossa ideia aqui é explorar como essa técnica, que já foi vista com muita desconfiança, acabou sendo chave para entender a mente humana. Especialmente no contexto da histeria, lá no século XIX, né? Isso, e como influenciou os primeiros passos do Freud. Uma figura central nessa história toda. Preparados para a gente ver como o tal do magnetismo animal? As demonstrações clínicas meio dramáticas Sim, bem teatrais às vezes. e a busca por curar sintomas que ninguém entendia levaram a uma revolução na psicologia. Então, vamos lá, vamos abrir essa caixa. Vamos sim. Primeiro, o cenário, século XIX. Histeria era um diagnóstico super comum, né? Principalmente em mulheres, diziam na época. Sim, o próprio nome vem do grego histera, útero, o que já mostra as crenças, né? Exato. E os sintomas eram paralisias, cegueira, convulsões, sem causa física aparente. Um problemão para a medicina. E era uma época de avanços médicos, claro, mas a psicologia ainda estava engatinhando. A medicina queria explicações racionais, sabe? Fugir do místico. Mas a mente era um mistério enorme. Totalmente. E a histeria era a prova disso. Aí entra em cena, lá no século XVIII ainda, o Franz Anton Mesmer, com o magnetismo animal, Ah, o Mesmer. Figura controversa, sem dúvida. visto como pseudociência por muitos. Sim, mas ele plantou uma semente importante, né? A ideia de que a mente podia influenciar o corpo. Ele usava umas técnicas para induzir uns estados alterados de consciência e tratava a histeria com isso. Mesmo que a teoria dele do fluido magnético tenha sido descartada, a prática chamou atenção para a possibilidade de cura pela sugestão ou por um estado mental diferente. E aí que a coisa fica interessante de verdade. Jean-Martin Charcot, um neurologista francês super respeitado. Isso, ele trouxe rigor científico para a coisa. Ele pegou a hipnose e começou a usar para investigar a histeria lá no Hospital Salpêtré, em Paris. Como assim, investigar? Bom, Charcot usava a hipnose não só para tratar, mas para, induzir os sintomas histéricos nas pacientes. Induzir? Para quê? Para mostrar que esses sintomas, a paralisia, a cegueira, podiam ser criados e desfeitos pela sugestão, pela mente, que a origem podia ser psicológica e não um problema neurológico físico. Nossa, que virada! Isso deu mais credibilidade para a hipnose, então. Com certeza, ele fazia demonstrações públicas, sabe? Mostrava que era um fenômeno real, digno de estudo sério. Ligou a hipnose diretamente à histeria de um jeito científico. E é aí que o Freud entra na história, né? Ele foi aluno do Charcot. Exatamente. Freud foi para Paris por volta de 1885, estudou com ele e ficou, assim, muito impressionado com o que viu. Dá para imaginar, ver os sintomas aparecerem, sumirem com a hipnose. Deve ter sido impactante. Ele viu ali uma porta para entender as doenças mentais que o intrigavam tanto. Quando voltou para Viena, o que ele fez? Começou a usar a hipnose na clínica dele. E como ele usava? Foi aí que veio a tal técnica catártica. Isso mesmo. Junto com o Joseph Breuer, né? Eles desenvolveram esse método. A ideia era que, sob hipnose, a paciente podia lembrar e reviver memórias reprimidas, geralmente de traumas. E revivendo a pessoa se curava. A teoria era que essa expressão emocional, essa purgação, a catarse, aliviava os sintomas da histeria. Era tipo uma limpeza emocional, sabe? Facilitada pela hipnose. Interessante, mas o Freud não ficou na hipnose para sempre, né? Ele mudou de ideia depois. Ele começou a ver uns problemas. Nem todo mundo era fácil de hipnotizar, né? E às vezes os resultados pareciam meio temporários ou muito dependentes da sugestão dele. Ah, entendi. Limitações práticas. Sim, mas o fascinante é que essa limitação foi super produtiva para ele. Foi justamente por procurar alternativas à hipnose que ele tropeçou, digamos assim, na livre associação. Quer dizer que abandonar a hipnose foi tão importante quanto ter usado ela no começo? De certa forma, sim. A hipnose foi crucial para ele pensar na ideia de um inconsciente, sabe? Uma parte da mente fora da nossa consciência que mexe com a gente.
A base da psicanálise, né? Exatamente. Mas foi largando a hipnose que ele criou as ferramentas que definem a psicanálise. Ouvir o que vem à cabeça do paciente sem censura, analisar sonhos, os atos falhos. Entendi. A hipnose abriu a porta para o inconsciente. Exatamente. Mas foram outras chaves que ele criou depois para explorar esse território. A livre associação se tornou um método principal. E a hipnose caiu no esquecimento depois disso? Que nada, ela continuou existindo, só que seguiu um caminho diferente da psicanálise, digamos, clássica. Evoluiu bastante. E hoje? Como ela é usada? Hoje, a hipnoterapia tem usos bem práticos. É usada para ajudar a controlar dor crônica, por exemplo. Sério? Que mais? Tratamento de ansiedade, fobias, ajudar a parar de fumar, várias coisas. É um uso mais focado em resolver problemas específicos, bem diferente daquela exploração profunda do inconsciente que marcou o começo da psicanálise. A técnica foi se refinando, né? E se integrando a outras terapias. Exato. Ela não desapareceu, só se adaptou e encontrou seu nicho. Então, resumindo a ópera, a hipnose saiu lá do magnetismo, meio místico do Mesmer. Ganhou status científico com Charcot e seus estudos sobre histeria. Foi ferramenta-chave para o Freud começar a pensar no inconsciente, mesmo que ele tenha trocado de ferramenta depois. E, hoje, continua aí, como uma ferramenta terapêutica para coisas bem específicas. Um percurso em tanto, né? Sem dúvida. A grande contribuição histórica, então, foi ajudar a entender o inconsciente e a própria histeria lá no século XIX. Eu diria que sim. Foi um catalisador para a gente entender que sintomas físicos podem ter, sim, uma raiz psicológica profunda. Mesmo que a psicanálise tenha seguido por outros caminhos técnicos depois, a hipnose foi um degrau essencial nessa escada do conhecimento da mente. Fica, então, a reflexão, né? O que essa jornada toda da hipnose de prática misteriosa, ferramenta clínica, passando por ser crucial e depois substituída no nascimento de uma teoria tão importante, o que isso diz sobre como a gente continua tentando entender a nossa própria mente. E essa relação dela com o corpo que continua sendo complexa e muitas vezes ainda bem enigmática, né? Exatamente. Uma dança que a gente ainda está aprendendo os passos.